Olha, um casal foi preso acusado de maus tratos e abandono de incapaz. Esse fato aconteceu em Marechal Deodoro. Essa prisão também ocorreu hoje. Na semana passada, a gente mostrou que eles tinham sido ouvidos depois de denúncias. O repórter Tiago Correia traz as informações para a gente, coloca no Cidade Alerta Alagoas. O casal foi preso pela manhã aqui na cidade de Marechal Deodoro. O Hermano Lopes Borges, que é advogado, foi preso enquanto estava em uma audiência no Fórum da cidade. E ele estava nessa audiência justamente para justificar à Justiça o seu indiciamento depois de uma operação do Conselho Tutelar que flagrou os filhos dele, do Hermano, e da esposa em situação de abandono em duas residências aqui na cidade, mais especificamente lá na região da Praia do Francês. O Hermano estava no fórum quando foi aplicar a sua defesa. Ele foi informado, acabou sendo informado que teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça aqui de Marechal. Já a esposa dele foi presa em casa. Nós, inclusive, temos o registro do momento da chegada da esposa dele aqui na delegacia. Essa operação conjunta que foi realizada pelos agentes do DEIC, né, e aqui da Polícia de Marechal Deodoro. Essas imagens que a gente está vendo é o exato momento em que a pessoa entra, né? Essa mulher, ela não teve identidade revelada, mas é a mãe dos meninos que foi encontrada em situação de abandono. Nós conversamos aqui com os agentes que participaram dessa operação, por determinação, repito, da Justiça de Marechal, a pedido do Ministério Público, e ele explicou para a gente toda a situação e todas as circunstâncias dessa prisão de hoje. Acompanhe. Como é que foi essa prisão? Vocês receberam a determinação? Conta para a gente assim. Mas nós, no dia de hoje, recebemos uma determinação da Justiça da Comarca de Marechal Deodoro, da segunda vara, da doutora Fabíola Melo Feijão, que efetuasse a prisão dessas duas pessoas que estão aqui na delegacia, onde estão sendo cumpridos os mandados de prisão. Certo. O que acontece agora? Eles vão permanecer aqui, vão para o sistema prisional? Como que vai acontecer? Olha, tem um advogado acompanhando, porque um dos presos, um dos conduzidos é advogado, então nós contatamos com o advogado dele para acompanhar toda a condução deles, tanto da casa da esposa como dele do fórum para a delegacia, para estar tudo dentro da legalidade. E nós estamos dando cumprimento aos mandados de prisão aqui, e esses mandados de prisão foram cumpridos pela Delegacia de Marechal Deodoro, 17º Distrito, e o DEIC, a Divisão de Inteligência do DEIC. Tá. E o pedido não foi feito pela polícia, foi uma associação do Ministério Público, né? Positivo. Veio a determinação judicial a pedido do Ministério Público. Yuri, você estava falando que não teve acesso ainda, não sabe exatamente como é que foi essa prisão. Explica pra gente esse contexto. Exato. Aí estávamos lá na audiência, né, esperando a audiência acontecer na segunda vara. A própria vara, na realidade, a própria juíza que mandou fazer a prisão preventiva, né? Há poucos minutos adentraríamos na sala da audiência e quando foi surpreendido pela Polícia Civil para um cumprimento de mandado de prisão. Certo. Você já sabe efetivamente por que ele foi preso, qual é a motivação, se é só a questão do abandono incapaz ao qual ele seria indiciado ou se tinha alguma outra coisa? Olha, até o momento foi nos dado uma senha do processo, o qual a gente tenta acessar os autos na sua íntegra, mas até agora o sistema do Poder Judiciário está indisponível, a gente não sabe absolutamente nada, até o presente momento, do que se trata. Tem uma classificação lá de crimes de tortura, e apenas isso, mas a gente não tem a fundamentação, não sabe quem foi que pediu a prisão preventiva, se foi a delegacia, se foi a requisição do Ministério Público, até agora a gente não tem acesso aos autos. Certo, você fala que os seus clientes eles têm algumas prerrogativas que precisam ser cumpridas, explica isso pra gente. Exato, o meu cliente é advogado e ele precisa ser encaminhado para uma sala de estado maior. Estamos nesse dilema aqui na delegacia para ver para onde ele vai, se vai para a casa no Baldomero, né? Tem uma sala lá que é ao lado da sala especial, se vai para o Corpo de Bombeiro. Estou adentrando em contato com o pessoal das prerrogativas, até agora não obtive resposta, então vamos aguardar o posicionamento da OAB. E a sua cliente também tem curso superior, é isso? Minha cliente tem curso superior, nesse caso ela tem cela especial. Olha, a gente continua nesse caso porque o advogado Hermano Borges, suspeito de maus tratos com os filhos, procurou nossa equipe de reportagem e deu a versão dele para as acusações. Tiago Correia entrevistou.
Com relação às prisões, a gente está aqui ao lado do Hermano Lopes Borges, ele está sendo acusado pela polícia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça aqui de Marechal Deodoro. Ele procurou a nossa equipe de reportagem para que ele possa falar e colocar a versão dele, até porque até então aquilo que vem sendo colocado e divulgado tem sido sempre a versão oficial das investigações, enfim. Tá aqui, agora o microfone tá contigo, irmão. Vamos contar essa história do início, tá certo? Primeiro houve uma situação onde a polícia foi até as duas residências, né? E lá encontraram seus filhos sós, eles estavam sós. Alegou-se na época o Conselho Tutelar que seria abandono de incapaz. Essa situação procede? Qual é a tua versão com relação a isso? Não, isso não procede, isso não é verdade, isso é uma falácia. Tudo isso foi esclarecido hoje pela parte da manhã, junto ao Dr. Alisson, juiz da primeira vara da infância e juventude de Marechal Deodoro. Estive na presença dele, expus toda a situação e do qual comprovei que todos os rendimentos que sustentam meus filhos são oriundos do meu trabalho e da aposentadoria de minha esposa. Também informei a ele a declaração da Receita Federal, junto para ele toda a documentação. Mostrei meus antecedentes criminais, que não existe antecedentes criminais, que eu nunca fui processado criminalmente. Minha certidão criminal está lá, tanto meu quanto da minha esposa. O fato, ora isolado, em falar que foi divulgado de forma equivocada na imprensa, que minha esposa fugiu do local da casa, isso não é verdade. A verdade é que, em razão das falaciosas afirmações do senhor presidente do Conselho Tutelar e a falta de urbanidade, humanidade dele, de ter aguardado e saber que nós estávamos reformando duas casas, né, pintando uma e reformando uma outra, e minha esposa estava em uma outra casa, nós estávamos mudando em razão de um som que estava perturbando a nossa casa, a nossa mobília estava desmontada. De fato, nós estávamos, eu e meus filhos, nós estávamos dormindo no colchão, porque nós precisávamos terminar a reforma de uma casa para passar para outra. Então, o Conselho Tutelar esteve na minha casa, junto com a assistência social, afirmando posteriormente que as fotos que foram divulgadas na mídia foi ele que postou para a imprensa, assim violando o segredo de justiça, porque até então, no dia 1º desse corrente mês, nós não tínhamos conhecimento de nada de mandado. Eu pedi para a senhora conselheira, a pastora e a psicóloga que no dia seguinte eu entregaria a documentação do meu filho, porque em razão do processo de mudança, nós demoramos vários dias para mudar. Isso pode ser confirmado pelo motorista que fez o transporte no baú e demais pessoas. Tanto é verdade, quando no momento em que eles estiveram na nossa residência, na Rua Vermelha, o que ocorrera? Eles não encontraram ninguém. Eles foram informados que morávamos 2 quadras posterior. Quando a polícia foi lá, eu já estava sendo conduzido para a delegacia de polícia de Marechal. Nesse momento que eu estava aqui, eu requeri o advogado Yuri que ligasse para um amigo que mora na minha rua, que entrasse em contato com a Bastira, para que ela pudesse procurar os documentos dos nossos filhos que são adolescentes. Ela saiu da casa onde estavam os outros filhos de 14 anos, 13, e foi na outra casa para procurar. Na rua que moramos, nessa outra da Águas Claras, é só lama. É muito difícil o acesso. Então, houve essa dificuldade dela chegar até lá. Pois bem, com a demora dela, ela chegou e as crianças não estavam mais na casa. Foi retirada pela polícia e pelo conselho. Nós nunca fomos processados criminalmente, eu quero deixar isso claro. A gente volta ao caso, né, do pai, que ao lado da esposa, né, o pai e a mãe estão sendo acusados de maus tratos e tiveram a prisão decretada hoje. E o pai, inclusive, falou também sobre a tramitação do processo que pediu a prisão deles e as condições do abrigo para onde os filhos do casal foram levados. Vamos acompanhar. Fiz o depoimento, foi lavrado o TCO. Pois bem, tudo bem, foi explicado. Nos dias subsequentes, fui atrás da ata notarial, informei ao senhor tabelião
oficial escrevente, todos os locais em que nós comprávamos. Nós fizemos uma peça, conversei hoje pela parte da manhã com o Dr. Alisson, esse TCO estava justamente com o Dr. Alisson, e como ele entendeu que ele não era competente, ele remeteu para a doutora Fabíola, e lá fiquei das 8 até meio-dia para falar com a juíza, e a mesma disse que estava aguardando para fazer audiência. Então fui surpreendido com um mandado de prisão emitido por ela. Entretanto, não tem a fundamentação e as prerrogativas de qualquer cidadão, ao ser preso, ela deve ser respeitada. Fundamento, por que você está sendo preso? Isso foi nos negado. Tanto é verdade que o nosso advogado que estava junto conosco, ao acesso do site do Tribunal de Justiça, não teve acesso. Isso nós gravamos e outras pessoas podem comprovar. E até agora eu não sei do que se trata, do que foi. Estou aqui para cumprir a lei. Aqueles que provam, que falaram que nós temos uma ONG, isso aqui, por favor, nos apresente a ONG, que jamais pegaremos um centavo de quem quer que seja. Então, não tem qualquer outra coisa que possa estar envolvida. Então, as coisas vão ser esclarecidas. E outro fato a noticiar é a situação que meus filhos estão no abrigo. No abrigo, meu filho fugiu pela segunda vez, porque não está aguentando o tratamento que lá está, e a promotora não vai ao abrigo, não vê a situação das crianças como está, e eu já requeri para o senhor magistrado da primeira vara da infância, para que pudesse tomar as providências em razão do filho que não se encontra lá. A condição que meus filhos lá estão dormindo em colchão, no chão, a comida deles é requentada e muitas das vezes azeda, que pode ser comprovada por eles, né? Então toda essa situação foi nos chegando e quer nos passar uma imagem que nós somos pessoas ruins, que nós somos pessoas foragidas, e nada disso. Para que uma pessoa fosse considerada foragida, me apresente a sentença transitada e julgada ou o processo criminal que existe. Por favor, me apresente. Um homem pode ser julgado e condenado daquilo que ele fez, mas daquilo que ele não fez, ele não pode ser julgado. Ele não pode ser julgado por aquilo que ele não fez. É uma situação lamentável. Eu quero deixar minha indignação como ser humano, como pai, que domingo agora é pai, eu vou sentir falta dos meus filhos, né? Então todo mundo que tenta fazer alguma coisa em benefício do seu semelhante é escafuchado, é jogado pedra. Só um detalhe, todos os seus filhos, eles são legalmente, você tem a tutela legal, ou legalmente adotado? Adotado por sentença transitada e julgado. Eu tenho 4 filhos que eu tenho a guarda judicial. Nós vamos aguardar, vamos obedecer, como sempre obedecemos, à decisão judicial e vamos recorrer à responsabilidade daqueles que nos imputam aquilo que não seja verdade. Tá ok, a gente agradece a colaboração, tá aí. Essa é a versão apresentada. Vale ressaltar que hoje estava sendo apresentada as defesas com relação ao ato daquela primeira vez que aconteceu, na visita do Conselho Tutelar, e aí ele foi surpreendido quando estava chegando na audiência com essa determinação de prisão. A esposa dele também se encontra aqui, eles devem ser transferidos ainda hoje, mas pedem aí, pelo menos para saber, pelo menos na versão, o que é especificamente que está motivando esse pedido por parte da Justiça daqui de Marechal Deodoro. Voltamos ao estúdio.